Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Hoje, Deus tem uma palavra para você. Existem muitas coisas que impedem o crescimento do ser humano, que limitam o ser humano. A vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira, a vida sentimental. Existem problemas que ocorrem como um acidente, né? Às vezes você é mandado embora do emprego, não esperava. Tem gente que sofreu um acidente de percurso, às vezes até físico, sofreu um tipo de acidente de carro e ficou debilitado durante algum tempo ou perdeu algum movimento do corpo. Existem pessoas que são frutos de acidentes e tem outras pessoas que criaram os acidentes que sofreram. Na área financeira, na área emocional, sentimental, espiritual, etc. Ou seja, nós sempre costumamos esperar que algo externo mude quem somos. Mas a verdade é que não importa o que acontece no exterior, depende de como a gente dentro está interpretando o que está acontecendo fora. Se você reparar, por exemplo, um ovo, o ovo quando quebra, de fora para dentro, vai gerar morte. Mas o ovo, quando quebra de dentro para fora, gera um pintinho, gera vida. A maioria das coisas que vão dar vida para você vão ser de dentro para a maioria. Se não todas. Eu só não quero falar todas porque eu não tenho um dado científico sobre isso. Não quero ser leviano. Mas a verdade é que até aqui na minha vida, eu percebi que o que gera vida no ser humano sempre vem de dentro para fora. Mas quando a gente é interrompido financeiramente por algum problema, emocionalmente, sentimentalmente alguém nos abandonou, nos feriu, nos traiu, nos deixou machucados, a gente sempre tende a olhar para fora. Tipo, o problema veio de fora e está me atingindo por dentro. Isso não é verdade. Isso é uma má interpretação da realidade. É que por dentro você já está mal, então tudo que vem de fora te atinge. Quando você é uma pessoa blindada por dentro, não importa o que aconteça à sua volta, nada vai te atingir. Você imagine se Davi, o rei Davi, tivesse a interpretação errada da realidade. Tudo que acontecesse do lado de fora, ele deixasse entrar para dentro. Ele não ia nem vencer Golias. Ele não ia nem passar da etapa de Golias. Imagina se ele sucumbisse à pressão da perseguição de Saul. No mínimo ele podia pensar assim, olha, Deus ungiu Saul. Ele é rei legítimo. Deus está com a casa do rei. E ele está me perseguindo, então o errado sou eu. E ele podia ter sucumbido, inclusive espiritualmente ali. Mas a morte só acontece se você deixar o que está fora te quebrar por dentro. Porque se você deixar o que está dentro quebrar para fora, é vida. E talvez você não entenda isso agora, mas até o final da mensagem você vai ver quantas coisas estão dentro de você, que você pode usar para gerar vida, ainda que fora tudo pareça morte. Minha vida financeira está morta, pastor. Está no vermelho. Minha vida emocional, que é diferente da vida sentimental, a vida emocional é como você lida com você mesmo, como você lida com os teus pensamentos, como você lida com a tua raivinha. Quem aqui tem raivinha? Raivinha. Só 2 pessoas, viu? Que bom. Temos mais uma ali, 3, 4, 5, 6, 6. Ih, Jesus, faz a obra completa hoje. Raivinha é terrível na gente, né? Então isso é emocional. Sentimental é como a gente lida com os outros. O sentimento que eu tenho por um colega de trabalho. O que eu tenho em relação a ele? A raiva que você tem por dentro é uma emoção. A raiva que você bota para fora é um sem. Muito bem. Mas para você colocar uma raiva para fora, você tem que estar interagindo com outra pessoa. Então, o que gera sentimentos são nossas relações interpessoais. Eu com pessoas. Se você se relacionar intrapessoalmente, só você com você mesmo, isso são suas emoções.
E se você não tem um domínio disso, você nunca vai poder alcançar a proposta dessa série de mensagens, que é uma sabedoria sem limite. Por quê? A sabedoria sem limite está na mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, você vai ter que fazer como Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem está morto não sente raivinha. Quem está morto não tem orgulho para competir com o outro. Aí ele vai ver, eu sou melhor, vou provar. Não, porque já morreu. Quem está vivendo é Cristo usando você aqui na terra para manifestar o reino de Deus. Só que a gente acha isso bonito, mas não vive assim. Quando a dificuldade vem, quando a afronta chega, quando a dificuldade financeira vem, a gente esquece de tudo que a gente fala para Deus aqui no culto. E a gente age conforme a nossa emoção, conforme a raivinha da hora, conforme a insegurança que provoca. Porque eu estou passando isso? Você começa a questionar até Deus. O mesmo Deus que você estava adorando aqui no domingo, chorando, você começa a questionar na segunda-feira, quando o dinheiro não cai na sua conta. Mas abre comigo, por favor, em Êxodo capítulo 31. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria para prosperar financeiramente. Em todas as áreas. Você vai ver que dinheiro é uma coisa que está ligada a todas as áreas. Dinheiro está ligado a todas as áreas. Que é isso, pastor? Atrás da escola do seu filho para você ver que tipo de problema você vai ter além do financeiro. Você vai passar vergonha, problema emocional. Você pode ser atacado verbalmente pelas pessoas da escola. Fala, você tem que estar pagando, recebendo cobrança. Você pode ter problemas de sentimentos, pessoas contra você. Você pode vir uma frustração. Meu Deus, nem a escola do meu filho eu consigo pagar. Problema emocional. Você pode deixar de vir ao culto porque acredita que Deus não está mais ao teu lado. Problema espiritual. Ou seja, na verdade o dinheiro, ele consegue tocar em todas as áreas. Tem uma frase de um mestre americano de finanças. Ele fala uma coisa que eu gosto muito. Eu até botei isso no livro Dinheiro Emocional. Ele fala assim: dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas influencia todas as coisas que são. Vou repetir. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas influencia todas as coisas que são importantes. Você acha que vai curtir sua família mais, vai curtir mais sua família com dinheiro ou sem dinheiro? Gente, esses 20 anos de miséria tá me fazendo bem, porque tô fit, tô magro, olha só, não preciso ir para academia. Você já viu alguém comemorando miséria? Sim ou não? Alguém já botou foto num barraco de uma comunidade carente com Jesus e assim, tudo bem. Não bota, quer botar na piscina dos outros ainda, né? Porque não se conta a vantagem quando se está mal. Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. E eu concordo com isso. Mas também concordo que ele influencia todas as coisas que são. Pastor, eu quero ser abençoado financeiramente. Quem que gostaria? Hoje eu vou quebrar um mito sério dentro da igreja evangélica. Não se escandalize comigo, porque eu vou ler na Bíblia. Dinheiro não cai do céu. Segundo, Deus não te dá dinheiro. Se alguém te ensinou isso, é mentira. Vou repetir porque você precisa gravar. Deus não te dá dinheiro. É mentira isso. Deus dá provisão, diferente de dinheiro. O que é provisão? Meu Deus, estou no deserto, estou desesperado. Se eu não pagar isso amanhã, meu Deus, Senhor, Tu conhece meu coração, o deserto está apertando, eu vou morrer. E não sei o que. Deus faz sair uma causa na justiça que estava presa, uma pessoa que estava te devendo aqueles R$100 ir lá na tua casa e pagar. Mas isso acontece quantas vezes na vida? 1, 2, provisão. É só para aquele desespero. Você quer viver desesperado a vida toda para ter provisão sempre? Já pegou ele ali, ó. Quando o Espírito Santo é assim, ele pá, já pega um. Receba. Repare isso. Então a gente confunde as coisas. A gente confunde provisão, que está na Bíblia, é bíblico, com dinheiro. A gente acha que Deus vai me dar dinheiro. Não, Deus não vai te dar dinheiro. No momento do deserto, Ele é capaz de enviar uma provisão. A pergunta é, você quer viver no deserto? Porque eu nunca vi provisão cair em terra de abundância.
As terras de abundância na Bíblia foram criadas com trabalho e empreendimento. Adão, você vai ficar aqui nesse jardim para arar a terra. Você vai trabalhar e vai ter o melhor jardim do mundo. Fulano, você vai construir essa arca. Noé, você vai construir essa arca. E depois toda a terra vai ser tua. Sempre vai ter que ter um empreendimento antes de você ter dinheiro. Mas por que tem pessoas que botam a mão no negócio e fazem o negócio acontecer e ganham dinheiro, e você está tentando vários anos e não consegue? Você já se fez essa pergunta? Gente, o cara botou a mão no negócio, pum, fez dinheiro. Eu estou aqui ralando há 30 anos, não chega nada. Alguém já parou para pensar que um dos homens mais bilionários da humanidade chama-se Mark Zuckerberg, dono do Facebook? Aí você olha para o Facebook e fala, gente, por que eu não pensei nisso? Só aqui ficar postando a vida dos outros, marcando a sogra mole. Hein? Por que foi com ele? Por que não foi com você? Alguém já viu uma invenção muito boa que fizeram, lançaram, e você falou, puxa, eu já tinha pensado em algo parecido. Alguém já passou por essa situação? Várias pessoas, é comum. Porque a ciência já provou que quando alguém tem uma ideia, 5 pessoas estão tendo a mesma ideia ao mesmo tempo no mundo. Quem fizer primeiro, sai na frente. Aí você fala, mas por que o fulano tem ou não tem? Por que o fulano bota a mão, acontece ou não acontece? É por causa da sabedoria, você vai entender agora. A sabedoria, ela não é exclusiva dos crentes. A gente confunde muitas coisas. Por exemplo, tem gente no mundo que vai ter sabedoria divina, mas não vai para o céu. A gente confunde salvação com sabedoria, a gente confunde graça com salvação. Tem gente que tem graça de Deus, mas se não se converter, vai morrer, vai para o inferno, segundo a palavra diz. E tem gente que está dentro da igreja há 30 anos, não tem graça nenhuma. A pessoa olha e fala, meu Deus, tomara que esse irmão não fale comigo hoje. Sem graça. Quem não tem graça é sem graça. Lembrou dele, né? Ele vem na cabeça, é assim mesmo. Ele vem na cabeça, ele surge. E Êxodo 31 diz o seguinte: e falou Deus a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado pelo nome a Bezalel. Presta atenção nisso. Deus fala com Moisés o seguinte: Moisés era o profeta do povo. Era a boca de Deus naquela época. Aí Deus não falava com o povo, Deus falava com o mensageiro. Então ele fala o seguinte: Moisés, eis que tenho chamado pelo nome. Ou seja, eu não falo com ninguém daqui, eu só falo contigo. Mas eu vi um cara e anotei o nome dele. O nome dele é Bezalel. Às vezes você acha que não é visto por Deus, mas tem pessoas que estão aqui que Deus já anotou o teu nome na palma da mão dele e está a ponto de soprar no ouvido de alguém que pode resolver o teu problema. Escute a mensagem. Eis que tenho visto a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deu o relatório todinho de quem era filho, de quem era neto, de que tribo ele era. Estava de olho mesmo. E eu o enchi do Espírito de Deus, vírgula, de sabedoria, vírgula, de entendimento, vírgula, e de ciência em todo artifício, vírgula, para inventar invenções, vírgula, e trabalhar em ouro, vírgula, e em prata, vírgula, e em cobre, vírgula, e em lavramento de pedras para engastar, vírgula, e em artifícios de madeira, vírgula, para trabalhar em todo lavor. Vou lhe explicar isso aqui. Pela cara você não entendeu nada. Deus olha um cara especial no meio daquele povo que ele não falava diretamente. Fala assim: Bezalel está sempre na hora, está sempre bem arrumado, está sempre disposto a trabalhar, porque você vai ver na Bíblia que Deus nunca chamou alguém que estava em casa sem fazer nada. Quando ele chama Gideão, ele está malhando trigo. Quando ele chama Davi, ele está cuidando de ovelha. Quando ele chama José, ele está com o pasto com o gado do seu pai. As pessoas estão sempre trabalhando quando são chamadas por Deus. Eliseu, quando recebeu o manto de Elias, estava lavrando com 12 juntas de bois.
Não pense, Deus tem um chamado para mim, vou ficar em casa que um dia Ele vai me chamar. Vai chamar para a glória. Vai, meu filho, não está fazendo nada, vem para cá. Deus não chama quem não está trabalhando. Eu já vi Ele chamar prostituta para ter com Ele, homossexual para ter com Ele. Ele já abraçou pecadores. Ele já chamou... Deus não tem restrições quanto a perdoar traficantes, a perdoar o pior tipo de pessoa. Agora, preguiçoso na Bíblia, Ele fala, comigo não, vai ter com a formiga. Vem ter comigo outros tipos de pessoas. O preguiçoso não é comigo não, é com a formiga. Primeiro você vai aprender com ela. Como ela junta no verão para ter o que para ter o que comer no inverno. Aí depois você vem falar comigo. Então ele vê um homem disposto, bem arrumado, que não é preguiçoso, que está fazendo as coisas. E ele fala assim, vou encher esse homem do Espírito de Deus, vou encher esse homem de sabedoria, eu vou encher esse homem de entendimento, eu vou encher esse homem de capacidade para fazer todo tipo de artifício. Ou seja, aquele dom que você tem para fazer algo que ninguém sabe fazer parecido ou igual, aquele dom que você tem para botar a mão nas coisas e fazer acontecer, Deus olhou para você, registrou teu nome e falou, vou dar para ele essa sabedoria. Porque tem gente que está aqui que nunca estudou violão, mas sabe tocar melhor do que gente que ficou 10 anos no conservatório, estudando. Tem gente aqui que bota a mão em artesanato e faz acontecer. Tem gente que fica 20 anos na escola de artesanato e não sabe fazer nem um crochê direito. Existem pessoas que receberam um dom divino, receberam sabedoria divina, entendimento para botar a mão nas coisas e fazer acontecer. Foi o caso de Bezalel. Agora é o seguinte, quando Deus te dá sabedoria, quando Deus te dá entendimento e capacidade para fazer as coisas, junto com isso, vem agenda lotada, os melhores te procurando, as melhores ofertas, porque a Bíblia diz no próprio livro de Provérbios, vês um homem perito, ou seja, bom no que faz, especialista no que faz, ele vai andar com os reis e não com a plebe. Está em Provérbios, não sou eu que estou falando. Aí Deus te dá essa sabedoria, você sai da categoria de comum, vai para a categoria de perito, de especialista, e os reis colocam os olhos em você. E é aqui que entra a sua decisão, se você vai ser guiado pelo que está dentro ou pelo que está fora, como nós falamos no início. Porque você vai entrar num nível que você nunca viu. Aí você começa a ver dinheiro e acha que dinheiro vai resolver o teu problema. Você começa a ser exposto a um pouquinho de fama, um pouquinho de tapinha nas costas e já acha que é o cara. Aí chega um tempo que Deus tem que falar, como falou com o mundo todo da época de Noé, me arrependo de ter criado o mundo, vou destruir. A Bíblia diz que Ele é o que levanta reis e o que tira reis. Deus não só coloca o rei lá, se Ele quiser Ele tira também. A gente acha que porque Deus nos levantou Ele não pode nos tirar um dia. Deus te deu uma capacidade, se não deu, nós vamos orar para que hoje você saia com ela daqui, para empreender coisas, porque a sabedoria para as finanças, para multiplicar as riquezas na terra, não está na mão de pensadores somente, mas na mão de trabalhadores. Agora, para dar uma confusão na sua mente, quem ganha mais? O trabalhador, que fica de 7 da manhã às 6 da tarde, debaixo de um sol de 40 graus, colocando asfalto nas rodovias, ou um pensador que está em frente a um computador criando um programa? É difícil, né? Realmente, é difícil calcular, né? Quem ganha mais, não é? Quem ganha mais? O pensador. Mas então onde é que entra o trabalho aqui? Se pensar é indispensável para que você esteja dentro de projetos relevantes, pensar é indispensável. Ou seja, não é opcional deixar de pensar. Como é que eu tenho que fazer mesmo? É só você fazer isso aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3, que você vai estar bem. Se o teu emprego é isso, você vai ficar a vida toda fazendo isso. Porque na vida só se destaca quem vai além do ponto 1, 2, 3, ou seja, além do que está escrito, consegue pensar e superar aquilo.
quem consegue dar ideias, quem consegue propor soluções, quem consegue resolver problemas que estavam instalados, foi você lá e deixa eu resolvo. E resolveu. Esse dia aconteceu um problema na equipe de logística, e aí eu soube 2 dias depois. E aí o rapaz, eu falei, rapaz, por que eu não soube desse problema? Os livros tinham ido para um lugar, tinha que ter ido para outro, o caminhão saiu, rapaz, não precisa nem te avisar. Porque eu já descobri para onde o caminhão estava indo, mandei um outro interceptar, transferimos os livros, joguei para lá e tal. Teve um custo, mas eu sabia que você ia arcar, está aqui o custo. Eu falei, parabéns, rapaz. Porque uma pessoa normal faria o seguinte, não vou assumir esse risco não, rapaz, não tem nada a ver com isso. Vou lá falar com o Tiago, que deu problema no livro. Aí ele ia gastar 2 horas para vir até mim. E nisso o livro já estava a 2 horas de distância, mais. Falar, olha, deu um problema. Para falar o óbvio. Cara, vai lá e resgata os livros. Tem que mandar para outro endereço. Ele falou, então como era óbvio, eu fui lá e resolvi. Aí eu olho para ele de forma diferente agora. Eu não vou olhar para ele como um funcionário, como alguém que está me ajudando. Eu falo assim, que isso, hein? O cara resolveu um problema que podia me dar um prejuízo. Você já começa a pensar, eu estou te dando cabeça de patrão, já começa a pensar, o que eu vou fazer para ajudar esse cara? O que eu vou fazer para honrar essa pessoa que resolveu um problema para mim? E às vezes você acha assim, nossa, está demorando, eu resolvi um problema para ele, não me deu nada. Calma. Tem gente que está esperando o momento certo de te tirar da prisão como tiraram José e botar direto no trono, sem escala. Mas para isso, você tem que ter a bênção da sabedoria. Essa sabedoria que tem entendimento, como diz a Bíblia em Êxodo 31, e o Espírito de Deus, que é o que nós conhecemos hoje como graça, que as pessoas colocam os olhos de você e falam, poxa, é ele, é ela. E aí as coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir, aí as ideias vêm para você. E o que adianta uma ideia que não tem execução? Nada. Esses dias eu estava andando numa feira dessa aí de livros, aí muita gente, eu queria tirar uma foto, queria não sei o quê. Aí um cara falou do meu lado, pastor, eu só quero fazer uma pergunta, por favor, fala, o que eu devo fazer? Roubar a minha ideia. Eu olhei para ele e falei assim, não existe roubar a ideia, você está enganado. Você não executou a tua ideia, alguém foi lá e fez, é diferente. Não vem com esse papo que roubaram a ideia. É porque eu tive a ideia, aí contei para o fulano, ele foi lá e fez. Não, é porque você não sabia fazer, por isso que você falou para o fulano. Você achou que ele ia ficar te falando o que tinha que fazer. Se você soubesse fazer, você ia ficar calado e ia lá e fazia. O ser humano quer sempre terceirizar a culpa. Ele não quer falar, é verdade. Eu não sabia fazer, fiquei falando para todo mundo, para ver se alguém me propunha alguma coisa, o cara foi lá e fez. Ele sabia fazer. Ideia só tem valor se tiver execução junto. Se não tem execução, cala sua boca e guarda ela para você. Então tem muita gente que está dentro da igreja, mas não prospera financeiramente, porque acha que, por exemplo, Deus vai te dar um dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar capacidade para produzir riquezas, como deu a Bezalel. E Bezalel botava a mão, começava a produzir todo tipo de artífices, ele tinha sabedoria, ele sabia as medidas. E detalhe, naquela época não tinha a escola de arquitetura, a faculdade de artifícios, não sei o que, não tinha. Quando Deus dá sabedoria para você, você não precisa mais ir a lugar nenhum. Diz uma coisa, Steve Jobs, que inventou o seu telefone, o seu iPad, ele se formou em que faculdade mesmo? Nenhuma. Então, vamos dar outro exemplo, né? Vamos para o Bill Gates, que inventou o computador, inventou o Windows, inventou a tecnologia como a gente conhece hoje. Ele estudou em qual é a faculdade que ele se formou mesmo? Nenhuma. Então vamos para o Mark Zuckerberg, que inventou o Facebook, conectou o mundo todo. Ele se formou em que faculdade mesmo? Nenhuma. Porque quando Deus te dá uma ideia, você não precisa de mais nada. Quando Deus te dá a capacidade de fazer, eu não estou falando contra a faculdade, pelo amor de Deus, eu fiz e te incentivo a fazer. Mas quando Deus te dá algo, você não precisa de mais nada. Essa é a verdade. Quando Deus te deu, você tem uma capacidade de produzir e fazer acontecer. Agora tem o seguinte, tem gente que se conforma em levar uma vida comum, natural, e tem gente que quer levar uma vida extraordinária.
uma vida abundante. As pessoas que querem levar uma vida extraordinária, abundante, elas vão ter que trabalhar mais do que as pessoas comuns. Elas vão ter que produzir mais do que as pessoas comuns. Ontem, 3 horas da manhã, o que você estava fazendo? No caso hoje, 3 horas, né? Mimindo. Totoso. Botou pis. Ontem, 3 horas da manhã, eu tinha chegado de um voo da Turquia, estava no fuso horário de 7 horas de diferença, e estava escrevendo sem parar, porque eu tenho mais 3 livros para entregar esse ano, inéditos, às editoras, e eu não posso parar de produzir. Pastor, mas você tem que descansar. Eu descanso. Fique tranquilo. Esses dias uma pessoa botou lá, o senhor está com uma cara de cansado e triste. Você sabe como é que eu respondo essas pessoas? Já ensinei para vocês? Eu começo a preencher. Infeliz. Cansado tá vovó. Aí começa, 15 linhas. Aí, em vez de apertar o enter, eu aperto o delete. Fico, pronto. Tô bem agora. Tô leve. Você tem que escrever, senão você fica... Eu escrevi, não, querida. Eu estou na Turquia, sentado de frente para um lago lindo, na melhor cafeteria do mundo, com a minha esposa tirando essa foto. Eu só posei para a foto assim de lado, não estou triste. É uma foto conceitual. Aí Carapicuíba não chegou a isso, mas vai chegar! Meus amigos de Carapicuíba sempre presentes. Então, olha só. Quem recebe um dom divino vai ter que trabalhar mais do que todo mundo. Mas tem o seguinte: não existe suor sem recompensa. Vamos fazer o seguinte. Meu amigo aqui. Vem cá, meu amigo. Você está animado para trabalhar hoje. Dormiu até tarde, 3 horas já estava dormindo, estava mimindo, uma beleza. Olha que agilidade. Isso porque dormiu a noite toda, hein? Dá uma corrida até ali e volta para mim, por favor. Não, mas correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Volta. Obrigado. Se você fizer isso 100 vezes, o que vai começar a cair no seu rosto? Suor. Suor. Se você fizer isso 100 vezes, você vai suar. Aliás, se fizer 5, já está suando, mas... Eu também, eu e você. Mas se você fizer 100 vezes, você vai suar. Esse suor vai te fazer perder o quê? Peso. Peso. Não existe suor que não gere resultados. Anote isso, por favor. Não existe suor que não gere resultado. Até o suor físico vai gerar perda de peso. Obrigado. Você representa muito bem. Já pensou em ser ator? Foi muito bom mesmo a representação. Indiana Jones, alguma coisa assim. Pensa em algo de ação, de fugindo da polícia. Assim. Escute essa. Até o suor físico vai gerar resultado, que é a perda de peso. O suor no trabalho vai gerar uma promoção. O suor na vida espiritual vai gerar intimidade com Deus. O suor na vida financeira vai gerar prosperidade financeira. Todo trabalho é recompensado. Por que o meu trabalho então não é recompensado, pastor? Porque você está trabalhando sem pensar. Presta atenção. Quando Deus dá sabedoria para Bezalel, Ele dá habilidade na mão e sabedoria na mente. Aqui está a mensagem de hoje. Você tem que ter habilidade na mão e sabedoria na mente. Se você pensa e trabalha com habilidade, nada financeiramente vai ser impossível para você. Nada. O problema é, hoje a gente quer trabalhar muito, vou trabalhar bastante. Aí vou trabalhar fazendo, botando asfalto na rodovia. Você vai trabalhar muito, mas vai ganhar pouco. Mas se eu sei trabalhar bem, não é trabalhar muito, é trabalhar bem, e também penso que é uma habilidade que Deus pode te dar através da sabedoria,
as melhores vagas, as melhores ideias vão estar com você. Agora, melhor do que isso, Deus vai te dar ideia e poder de execução. Faz assim com a tua mão, poder de execução. Deus vai me dar ideia e poder de execução. Com mais fé, Deus vai me dar ideia e poder de execução. Deus vai me dar uma ideia e o poder de execução. Eu creio nisso. Eu creio nisso para a tua vida. Eu creio nisso para os teus negócios. Eu creio nisso para a tua família. Eu creio que Deus vai te dar ideia, que é sabedoria e habilidade para você poder executar tudo que vai vir na sua mente. E aí você vai começar, ao invés de viver de provisão, viver de prosperidade. Eu quero encerrar só para você entender, olha que lindo. Onde você vê na Bíblia, eu gosto muito de algumas histórias na Bíblia, né? Uma delas é de José. Onde você vê na Bíblia José sendo provisto por Deus? Onde você viu na Bíblia José dobrando o joelho? Senhor, eu não aguento mais a comida dessa prisão. Um dia, Senhor, manda uma carne, manda um carneirinho. Eu não aguento mais. Quando você viu José pedindo ou Deus dando provisão para José? Onde você viu isso? Ninguém viu, né? Quem foi o homem mais rico do Egito? José. Porque ou você tem provisão ou você tem prosperidade. Os dois ao mesmo tempo é impossível biblicamente. Para ter provisão você tem que estar no deserto. Para ter prosperidade você tem que passar pelo deserto, empreendendo, para passar do outro lado, entrar numa terra que manda leite e mel. José não se tornou rico porque Deus deu dinheiro para ele. Ele se tornou rico porque ele teve uma ideia e tinha poder de... José teve uma ideia e poder de... Deixa eu te provar isso. Faraó está desesperado porque teve um sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, ninguém podia interpretar. José tinha uma... Eu sei o que é isso. Chamaram José. O que é isso? Ele falou, são 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Então, 7 anos tudo vai dar bem e 7 anos tudo vai ficar mal. Faraó, brincadeira. E agora? Quem poderá me defender? José falou assim, olha, nos 7 anos de bonança, você tem que fazer o seguinte, olha o que o presidiário, que tinha acabado de sair da prisão, falou para ele. Você vai ter que fazer o seguinte, o nome disso é uma... Construa celeiros por todo o Egito. Recolha tantos por cento dos grãos, junte tanto, faça isso, faça aquilo e pipa, papá. No tempo de fome, continua anotando aí, por favor, Faraó. Sim, no tempo de fome, nós vamos vender isso por tanto, fazer tanto, distribuir tanto, negociar o que... Aí o Faraó falou assim, rapaz, essa matemática é difícil. Quem teve a ideia que execute. Aí Faraó olha para ele e fala, quem melhor do que você? O presidiário, acabou de estar na prisão. Quem melhor do que você? Não teve provisão nenhuma, teve que ficar anos na prisão comendo a comida da prisão. Quem melhor do que você? Foi vendido pelos irmãos, abandonado pela família. Quem melhor do que você? A gente não vê ele reclamando nem murmurando de ninguém. Quem melhor do que você para governar todo esse Egito aqui? Porque quando Deus te dá uma ideia e capacidade de execução, o teu lugar é o trono. Aí você governa. Aí você governa. Quem era o chefe do Egito? Faraó. Quem governava? José. Você nem vai precisar ser o primeiro para ter o governo na mão. Você nem vai precisar carregar o peso de ser o que se expõe para ter o governo na mão. Deus vai te dar um governo e ainda vai ser leve de carregar. Vai te prosperar, vai prosperar a tua família, a tua casa. O reino de Deus vai ser abençoado por causa da tua prosperidade. Saiba que Deus vai te dar ideia e vai te dar poder de execução. Porque assim como Ele lembrou e anotou o nome de Bezalel, Ele vai lembrar e anotar o teu nome hoje.
Ele vai te dar sabedoria, entendimento, Espírito de Deus e capacidade de realização. Você vai fazer coisas que nunca pensou em fazer. Você vai trabalhar em coisas que nunca sonhou em trabalhar. Deus vai te dar inteligência e sabedoria que você nunca sonhou em ter. E prepare-se porque os resultados vão chegar. Porque não existe suor que corra do teu rosto que não gere um resultado.